Nesse vídeo eu vou te falar 3 passos para você acabar de vez por todas com a compulsão por doce e conseguir perder barriga e emagrecer. Se você, mulher, hoje não está conseguindo emagrecer, porque o doce é o teu grande vilão, você começa uma alimentação, daqui a pouco você não consegue ficar longe do doce, daqui a pouco está se entranhando com doce, perde o controle, come demais. Esse vídeo aqui é para você e eu vou te mostrar 3 passos que eu passo para as minhas pacientes, que eu apliquei em mim, que me libertou, porque eu já fui uma formiguinha, eu já fui o cara do doce, mas que me libertou e libertou os meus pacientes também e pode libertar você, se você é esse tipo de pessoa que ama um chocolate, um bolo, delícia, né? Bolo da tarde com cafezinho, uma delícia. Mas enfim, como que eu cheguei a isso, né? Eu sempre fui um cara que, como eu falei pra você, eu gostei muito, eu gosto muito de doce, sempre gostei, só que eu era um cara 880. Ou eu tava sem comer doce, ficava ali 3 meses, o máximo que eu consegui foi 6 meses. Ou quando eu comia, eu pensava assim, cara, não vou comer só um pedaço de chocolate, né? Eu tenho que comer a barra toda, eu vou ter que comer aqui pra aproveitar. Eu era esse tipo de pessoa. E por muito tempo eu vivi nesse ciclo, né, de 880. Cara, às vezes quando eu ficava 3 meses sem comer, eu conseguia perder peso, eu conseguia ter grandes resultados e geralmente essas fases era quando eu estava mais focado na dieta. E depois, quando eu não aguentava mais, eu me extrapolava com doce e ganhava tudo de novo. E aí eu entendi o que estava me conduzindo a ter aquela necessidade. Naquela época eu não sabia. Depois que eu descobri que existiam duas coisas que estavam relacionadas àquele tipo de comportamento que eu tinha, aquele exagero e aquela falta de controle, foi onde as coisas começaram a ficar mais no meu controle, aonde eu superei, aonde eu comecei a equilibrar mais. E hoje eu digo a você que eu como doce sem nenhum problema, na hora que eu quiser. Eu tenho total controle, não impacto nos meus resultados e eu não vivo naquela abstinência, né, que muitas das vezes a gente sente. E não só eu, como as minhas pacientes também, porque quando eu recebo pacientes que têm esse tipo de dificuldade, eu aplico esses 3 passos e elas é, se dão muito bem. Inclusive, eu vou colocar aqui na tela alguns depoimentos, mas, enfim, eu acredito que se você entender o que está por trás dessa necessidade pelo açúcar e começar a ter mais intenção e consciência na hora de colocar os 3 passos, eu tenho certeza que vai te ajudar também. Mas vamos lá. Existem 2 fatores, tá? O primeiro é a busca pelo prazer e a segunda coisa, pouco conhecida, é a inflamação intestinal. Então vamos entrar aqui rapidamente para você entender o porquê que esses 2 fatores influenciam em você comer. Depois a gente entra nos 3 passos. Primeiro, a busca pelo prazer. Entenda o seguinte: se você for olhar hoje o teu cenário de vida, tá? Vamos falar do teu corpo propriamente. Se você está aqui, eu acredito que você gosta muito de doce e talvez você não seja satisfeita com o seu corpo, tá? Quando você não está satisfeita com uma coisa, principalmente com o corpo, né? E mulheres, elas têm mais apego pela parte de visual, do autocuidado, da imagem em si, é pior. Não veste a roupa que quer, enfim, todas essas coisas que você pode ter, né? Se você hoje está nessa situação, você sabe que isso te deixa para baixo, isso te deixa triste, chateada, frustrada. E esses sentimentos, eles te colocam numa posição totalmente desconfortável. É muito ruim sentir desse jeito. Só que, em algum momento da tua vida, você teve esses sentimentos. Talvez não por conta do que é hoje, mas por um outro fator. E naquele momento que você teve esse sentimento, você teve um contato com o doce que te gerou um efeito reverso daquele que você estava sentindo. Ou seja, você estava lá triste, você comeu o doce, você ficou feliz. Naquele momento que você teve essa experiência, você teve um gatilho que foi colocado dentro de você, que trouxe uma correlação de quando eu estou triste, se eu como um doce, eu fico feliz. Depois que você volta a sentir isso de novo, e aí pode ser, sei lá, um mês depois, 3 meses, sei lá, um tempo que foi, você vai tender a ter pensamentos do tipo, cara, que vontade de comer um doce. Putz, um chocolate agora seria bom. Putz, um bolo agora seria bom. São pensamentos que vão sendo manifestados a partir de uma lembrança que existe dentro de você, da tua memória, que foi acionada com aquele gatilho lá pela primeira vez. Então é natural que isso comece a se perpetuar nesses momentos de tristeza, frustração, sentimentos que te deixam para baixo, e
em algum momento, você vai se deixar levar por esses pensamentos, essa vontade. No momento que você repete aquele comportamento, você reforça aquele gatilho. E isso, né, quando a gente vai olhando para a fase da vida, principalmente mulher que tem a questão da menstruação é a mesma coisa, tá? Entrou na menstruação, começou a ter relação com doce, pronto, acionou o gatilho. Isso é muito característico e muito normal em mulheres. Então, quando isso acontece, já existe um padrão que vai ser repetitivo. Então, isso já é um dificultador para você. Só que tem mais. Quando você olha para a tua vida hoje e você não está satisfeita com o teu corpo, não está vestindo as roupas que você quer, está frustrada porque você não consegue emagrecer, faz uma dieta e não consegue dar continuidade, vive errando, toda essa carga emocional que você carrega por se sentir dessa forma, te conduz a estar sempre com vontade de comer um doce para que você se sinta bem. E se hoje você é uma pessoa que tem muita dificuldade, que não consegue ficar sem um doce, isso está muito relacionado. Essa fase, vamos dizer assim, é o que você vive. Eu digo que é a fase máxima do prazer. É onde a sua vida hoje não tem, ou melhor, você não sente prazer nas coisas que você faz, e o doce ele se tornou o teu ombro amigo. E dentro desse cenário existem várias fases, né? Essa é a fase máxima, mas existem as outras que a pessoa não come todo dia, não é tão dependente do doce, mas ainda assim, vira e mexe, ela tá ali se pegando, perdendo o controle com o doce. Então, entender isso já nos ajuda a dar os passos, porque, cara, se é a busca pelo prazer, existem várias outras coisas que também posso ter prazer. Então aqui eu já deixo, né, um ponto solto aqui, assim, poxa, então não é só, eu busco o prazer e não o doce. Olha só. A busca que você tem no doce não é o doce, é o prazer que o doce te dá, é aquela sensação. Mas existem várias outras coisas que você pode fazer que também vai te trazer uma sensação semelhante ou igual ao doce. Então, pesque isso aí, pega essa informação que a gente vai usar lá na frente. Então, esse é o primeiro fator, elemento que te conduz a ter essa compulsão, essa necessidade, essa dificuldade de falar não pro doce. A segunda é a inflamação intestinal. Se você não sabe, inflamação intestinal é quando o seu intestino está machucado, ele está inflamado por dentro. Essa inflamação ela é caracterizada pelo quê? Pelo desequilíbrio das bactérias do seu intestino. Lá no seu intestino existem bactérias. Inclusive a gente chama isso de microbiota intestinal. Quando essas bactérias estão desequilibradas, ou seja, você tem mais bactérias ruins do que bactérias boas, você vai ter uma inflamação. A gente também denomina esse desequilíbrio de disbiose. Tá? Eu estou usando esses termos aqui porque pode ser que você veja isso na internet e você já vai saber o que está se falando. Então, microbiota intestinal é as bactérias do intestino e disbiose é quando eu tenho um desequilíbrio dessas bactérias que gera uma inflamação. Então, veja. Lucas, como que eu sei que eu tenho essa disbiose? É muito simples, tá? E você vai perceber isso através de sintomas. Você não precisa fazer exame nenhum, apenas responder se você tem sintomas que você já vai ter uma noção se você tem uma inflamação ou não. Ou seja, uma disbiose ou não. Intestino preso ou solto demais, estômago alto, gases, azia, má digestão, vontade louca de ficar comendo doce, massa ou pão, sensibilidades alimentares, então você come, sei lá, um pão, você sente estufado, você toma um leite, come um queijo, um laticínio, você fica estufada. Ou às vezes você fica estufada até mesmo com próprios alimentos saudáveis, tipo feijão, brócolis, enfim. Você vive estufada, já é uma relação com a inflamação. A gente pode estender isso para outras áreas, porque o intestino ele tem relação com todo o nosso corpo praticamente. Então a gente pode falar a nível cerebral. Ansiedade, depressão, falta de foco, memória falha. A gente pode falar no aspecto alérgico. Então, se você vive com alergia, sinusite, rinite, tudo que tem it tem uma relação intestinal. A gente pode falar com aspectos de tireoide. Então, se você tem uma tireoidite de Hashimoto, né, doença autoimune, tem relação com a parte intestinal, hipotireoidismo. A gente pode falar com aspectos de pele. Então, eczema, psoríase, como dizer, acne, né? Então, tudo tem relação. Olha só, tudo isso aqui, se você tiver um ou mais, você já vai estar com uma inflamação, né? Claro que se você tiver muitos, é porque você está muito inflamado. Dores no corpo, dores articulares, dores no joelho, nas articulações, né, musculares também tem uma relação. Baixa energia, disposição, enfim, muitas coisas têm relação com isso. Então,
Essa desbiose vai causar inflamação e também vai causar um problema biológico. Então você vai ter alteração nos teus hormônios, você vai ter alteração no teu metabolismo, coisa que vai dificultar você perder peso, vai facilitar o ganho de gordura. Isso tudo aqui que eu estou falando assim, é um quadro geral da inflamação, tá? Para você entender. Mas quando a gente fala de doce, qual é a relação da inflamação com o doce? As bactérias intestinais, as bactérias ruins, elas amam açúcar, gordura, produtos industrializados e medicamento. Esses são os alimentos dessas bactérias. Então vamos pegar aqui dos últimos 5 anos você vem comendo completamente errado. Tá? 50% da tua alimentação é errada e você vem ganhando peso. Então isso já mostra que está muito errado. Nesse caso, o que você está fazendo? Você está, com esse tipo de comportamento alimentar e esse ganho de peso constante, você está tendo um padrão de inflamação acontecendo a nível sistêmico, ou seja, o teu corpo inteiro, e também intestinal, porque essa alimentação está alimentando aos poucos essas bactérias. A ponto de você desenvolver uma disbiose, uma inflamação que vai ficando cada vez pior. No momento que você começa a ter esse padrão de alimentação, e você entra numa dieta, por exemplo, ou você fala assim, não, agora eu vou ficar sem o doce, você elimina aqueles alimentos que alimentam essas bactérias. No momento que você elimina esse tipo de alimento, você começa agora a sofrer influência dessas bactérias a nível comportamental. Por quê? Porque você não está alimentando elas. Então elas começam a querer que você consuma. E o nosso intestino ele tem uma ligação direta com o nosso cérebro. Então toda informação que é produzida, substâncias que são produzidas lá no seu intestino, vai para o seu cérebro e vai ter uma reatividade em você a nível externo. Então você vai tender a ter um comportamento. Você vai ter um impulso. Por isso que muitas das vezes você do nada está com uma vontade de comer um doce, um chocolate, e quando você olha para ele, você tem gente que chega a tremer e fala, meu Deus do céu, não posso comer, e fica naquele combate interno, come, não come, quando vê, pronto, compulsão alimentar, come demais. Isso tem uma relação diretamente com o seu intestino. Essas bactérias elas estão a todo momento estimulando você a querer comer. Então, quando você não sabe disso, você tenta superar o doce, ou o vício pelo doce, a compulsão pelo doce da forma errada. Você quer tirar. Sendo que não é o problema, não é o alimento. É como você está lidando com ele. Então a gente tem uma questão, vamos lá, prazer. A gente tem uma questão biológica, que é o seu organismo que está desequilibrado. E você tem uma questão da própria alimentação que está totalmente desregulada. Você está comendo errado. E você está tentando comer certo da forma errada. Que você está tirando o que é ruim na tua visão, ou o que os outros falam, e você está tentando comer certo de acordo com o que os outros falam, ou seja, do seu jeito. E esse é o grande erro. É você querer fazer as coisas, como a gente fala, de orelhada. Você sai pegando dica na internet e vai tentando. Pior forma que você pode ter. Então, como que a gente começa a solução desse problema? Os 3 passos para a gente acabar com isso. Eu separei aqui para não esquecer, e é o seguinte, coisa que eu faço com as minhas pacientes, tá? E que você também pode fazer. Primeira coisa, não elimine o doce da sua vida. Não elimine o doce da sua vida. Você já entendeu como que o doce influencia, o que está acontecendo por trás. Quando você tira, você vai ser cada vez mais influenciado em estar comendo, porque existem bactérias que estão te influenciando, e existe o prazer também, né? E, cara, cortar o doce, você já cortou, você sabe. Você fica até deprimida. Putz, agora eu não posso comer um doce. E aí é onde vem mais a vontade. Não faça isso. A pior coisa é quando você fala pra você que você não pode uma coisa. Pronto. Acionou um gatilho no cérebro que tudo aquilo que é proibido é mais gostoso e você quer ficar comendo ou você quer fazer. Então o lance é o seguinte, eu posso comer. É pra você comer. Só que existe uma forma inteligente de você fazer isso. E como que eu faço? Primeiro, a gente vai adicionar porções. Se você é aquela pessoa que não consegue comer um pedaço, porque isso te gera uma necessidade de comer mais, você vai ter que ser mais inteligente. Você vai ter um trabalhinho a mais, mas você não é aquela pessoa que pode comprar uma barra de chocolate e tirar o quadrado. Você vai ter que começar agora a comprar em unidade. E nesse caso, eu já atendi pacientes com os 2 tipos de problema, tanto esse problema, né, que é de não poder comer comprar uma barra e comer só um pedaço que não tinha maturidade, e a outra que tinha. Então, como que eu lido com isso?
compra bombom ou compra a unidade do chocolate. Sempre no dia, de preferência. Como eu falei, é mais complexo. Todo dia você vai ter que ir lá comprar. Às vezes não é possível. Aí você compra 3, já deixa para 3 dias. Você vai ter que dar o jeito. Mas o lance é você ter apenas uma unidade do chocolate na sua bolsa ou, enfim, no lugar que você vai comer. Isso não gera o gatilho de você saber que tem mais e você querer comer. E você vai introduzir isso depois de uma refeição que vai te ajudar a controlar o impacto daquele doce no teu organismo. Qual é o melhor horário? Depois do almoço. E esse almoço ele tem que ser completo. Você tem que comer o carboidrato, a proteína, os legumes, a salada. Almoço completo. Se você não faz isso, é porque o teu almoço está errado. Por que depois do almoço é mais inteligente? Porque quando você come todos esses nutrientes, carboidrato, proteína, salada, legumes, no caso é a fibra, o teu organismo ele junta tudo isso que a gente chama de bolo alimentar, aquilo fica tudo misturado. E quando você come o chocolate, esse açúcar, essa gordura também entra nesse bolo alimentar. Então fica tudo misturado. Na hora que o intestino ele vai começar a absorver, muito disso aqui, por conta da mistura, da gordura que tem ali, da fibra, às vezes você não consegue, na verdade, às vezes não, sempre, né? Você não consegue absorver tudo. Então, vamos botar assim, a título de exemplo só, isso aqui não é real, tá? Isso que eu vou falar agora, mas é só para você entender. Você comeu um chocolate, você, nesse caso, depois que você come no almoço, você absorve, sei lá, 50% daquelas calorias. Sendo que se você comesse sozinho, você absorveria 80%, 90%. É basicamente isso, tá? Esses números aqui eles são só didáticos, então é exatamente isso, mas só para você entender que você tem um aproveitamento menor daquele chocolate. Então tem um impacto menor no seu organismo. E isso te facilita. Porque você come o chocolate e você não tem os impactos negativos que você teria se você estivesse comendo ele sozinho. Então essa é uma estratégia, tá? Comer o chocolate todos os dias, ou então um doce que você gosta, seja uma bananada, uma paçoca, enfim, o doce que você gosta, uma porção, sempre depois do almoço. Ou após o exercício físico, caso você faça o exercício físico depois do exercício físico. Por quê? Porque depois do exercício físico, o seu corpo está mais sensível a pegar aquela energia que você está consumindo e utilizar ela ao invés de estocar. Então isso aqui é uma outra coisa que você pode fazer. Depois do exercício, você vai lá e come um chocolate, ou você come, sei lá, um doce de leite. Você pode fazer até refeições, né? Aqui já é um pouco mais avançado. Vou dar um bônus aqui, né? Algumas coisas você pode fazer. Você pode pegar depois do exercício, você pode comer uma fatia de pão com doce de leite. Você pode pegar uma banana e botar ali o chocolate por cima, botar no micro-ondas. Fica uma delícia também. E te ajuda nesse modelo também do doce. Esse é o primeiro passo. Não cortar o doce, colocar de formas inteligentes no teu dia e comer esse doce todos os dias. Tá? A partir do momento que você come esse doce todos os dias, você vai sentir uma menor tendência de ter vontade de comer. E aqui entra um erro que as pessoas cometem, que é não comer mais o doce. Então passa uma semana comendo doce todo dia, aí chegava no atendimento comigo, no retorno, falava assim, Lucas, eu nem tô comendo tudo agora. Só na primeira semana que eu comi todo dia, depois não sentia necessidade mais, não comi. Comia quando tinha vontade. Eu falei, cara, não faça isso. Tem que comer todo dia. Por quê? Porque você, quando come todo dia, mesmo naquele dia sem vontade, você informa que aquilo já é natural. É como se fizesse parte da tua alimentação. Então o doce agora, ele não é considerado mais um alimento específico. Cara, faz parte. É igual arroz. Sabe? Sabe quando você come um alimento, quando você não come um alimento por muito tempo, você começa a ter desejo? Depois que você come aquele alimento todo dia, perde a graça? É basicamente isso. É para saturar isso no nível cerebral. Então tem que comer todo dia. Pelo menos no primeiro mês, todo dia. Você vai perceber que aquela compulsão, necessidade e vontade para. Depois, o segundo passo, a gente entra com uma estratégia, isso tudo está em conjunto, tá? É em ter outras alimentações que você vai fazer ao longo do dia, doce. Por exemplo, eu faço muito, inclusive lá no meu Instagram, no destaque de receita, tem uma panqueca que eu faço que é maravilhosa. Inclusive, na verdade, essa panqueca no formato que tá lá é minha esposa. Fica muito boa, mas a que eu faço é semelhante e é uma coisa que me dá muito prazer. Panqueca de banana de aveia. Se você botar uma geleiazinha, fica melhor ainda.
Esse é um exemplo de refeição doce. Outra, você pode pegar iogurte, fruta e granola. Outra refeição doce. Você pode fazer um mingau de aveia. Se você tiver whey protein, então fica melhor ainda. Tudo isso, para o seu paladar, vai ser como se você estivesse comendo um doce, porque eles são doce. E para o teu cérebro, a informação, ela não importa se ela está vindo de um chocolate ou se ela está vindo de um mingau de aveia, que é doce também. O que ele recebe é o estímulo do paladar doce. Então, quando você junta o primeiro passo, que é um doce ali intencional, chocolate todo dia, um bombom todo dia, e aí você nas outras refeições também está tendo um estímulo doce, cara, você está basicamente o dia inteiro comendo doce. Então, uma coisa que eu gosto de fazer, por exemplo, é o quê? Panqueca de banana com aveia de manhã. Almoço, vai ter lá o meu chocolate. Lanche da tarde, um mingau de aveia, um iogurte com fruta. Pronto. 3 estímulos de doce no meu dia. Cara, isso aqui acaba de vez com a tua vontade de doce. Acaba. E óbvio, tudo controlado, né? Você não vai sair fazendo qualquer receita de panqueca de banana. Inclusive, a que eu boto lá tem uma quantidade estabelecida. Isso não só vai te ajudar no aspecto de doce, mas também a nutrição. Porque aí agora a gente entra no terceiro passo, que é o quê? A sua alimentação, essa estrutura. O que eu estou falando aqui são pontos isolados da estrutura, né? Mas quando a gente fala de alimentação, como eu falei, não adianta você querer ficar fazendo de orelhada. Sair pegando dica na internet, sair fazendo as coisas que você acha que é o certo. Tipo, eu estou comendo saudável. Isso não funciona. A sua alimentação, ela, a partir de agora, tem que ser focada em desinflamar o intestino. Essa alimentação ela precisa ter combinações certas de alimentos que vão te ajudar a desinflamar, que vão te ajudar a desinchar, que vão te ajudar a eliminar as bactérias ruins. Então, o terceiro passo é focar numa alimentação que ajude a desinflamar o intestino e eliminar essas bactérias que hoje estão te inflamando, estão te engordando, estão te fazendo ficar com o intestino preso, inchada, mal-humorada, viciada por doce, descontrolada, irritada. Tudo isso é de bactérias. Por quê? Porque o seu intestino está inflamado. E esse intestino inflamado, ele altera o teu metabolismo, os teus hormônios, a tua questão emocional, o seu humor, tudo é alterado. Enquanto você não resolver a raiz do problema, porque veja, esses 2 primeiros passos a gente está tratando o sintoma. Eu estou controlando o sintoma. Mas é óbvio que dentro dos meus atendimentos, né, quando eu monto o planejamento, eu já estou montando também para tratar a raiz. E é extremamente importante você ter esse conhecimento e essa consciência para que você saia desse nível de ficar igual cachorro correndo atrás do rabo, que é só tratando sintoma, e nunca trata a raiz. É igual tomar remédio para dor de cabeça e não tratar o que está causando a dor de cabeça. Que inclusive a inflamação também traz enxaqueca e dor de cabeça. Então assim, se hoje você está nessa condição que eu trouxe aqui no vídeo, se você se identificou com esse exemplo de mulher que eu trouxe, você sente esses sintomas que eu revelei aqui para você, se identifica como uma mulher inflamada e quer resolver isso na raiz, colocando em prática essas dicas aqui que eu te dei, o primeiro e o segundo passo, eu desenvolvi um protocolo alimentar totalmente personalizado para desinflamar o seu intestino. Esse protocolo alimentar ele foi criado para você que hoje está nessa condição, não sabe mais o que fazer, está insegura de ir no nutricionista, já foi nutricionista e não resolveu, ou então não tem condição financeira agora para pagar uma consulta nutricional de um bom nutricionista, não um nutricionista de plano de saúde, nada contra o nutricionista do plano, mas esse tipo de trabalho ele não traz para você, infelizmente, por conta das condições que o nutricionista passa lá, o atendimento que você precisa, individualizado, personalizado. Ele acaba te dando uma receita padrão e você não tem um atendimento. Então, assim, eu desenvolvi esse plano numa condição que cabe no seu bolso. R$ 49,90 para você ter acesso imediato, pegar o teu cardápio e já começar a seguir junto com essas dicas aqui e já se livrar dessa maldita vontade e compulsão por doce, já dar os primeiros passos para você desinflamar o seu intestino, para que depois você possa dar o segundo passo, que é estar em consulta comigo, para a gente fazer uma estratégia mais personalizada para a tua situação, para o teu caso, e assim você ter mais segurança em continuar seguindo. Aqui na descrição vai ter o link para você acessar, é só você clicar, vai cair direto na página de pagamento, coloca lá o seu dado, você pode parcelar, você pode pagar no Pix,
fica a seu critério, mas não perca essa oportunidade, porque está numa condição especial, o valor do cardápio é 97, mas eu estou fazendo uma promoção que é R$ 49,90, tá bom? Se você gostou desse conteúdo, clica aí no curtir para eu saber que gerei valor para você. Bota aqui nos comentários se você vai aplicar essas estratégias para eu ficar sabendo. E se você ainda não se inscreveu, já se inscreva para você receber mais conteúdos como esse.